Eu quero só mostrar a matéria... Peraí, mas vai estar o quê? O final do mundo, o Armageddon? Porque os fundos catastróficos... Não, vamos ver onde está hoje o Fred Caldeira. Assim, eu queria só mostrar rapidinho a matéria do site The Athletics, né, que é muito bom. O Daniel Taylor levantou uma pergunta. Se o Fernandinho seguramente é o maior brasileiro que já jogou no futebol inglês, tá? Com a melhor trajetória, aí ele vai ali explanando, vai trazendo um debate. Trajetória. Tem que lembrar, lembrar da lista. O que a gente preparou uma prateleira aqui com jogadores que atuaram no futebol inglês, na Premier League especificamente, e a gente vai fazer essa discussão. Antes, vamos botar o Fred Caldeira já ao vivo, porque o Fernandinho está no último ano de contrato dele com o Manchester City e o Fred está trazendo as informações, está apurando se vai haver a renovação ou não. Esse moço que está na tela é louco. Louco de quê? Outro dia eu fiz o programa com ele. Esse louco aí, a gente falando do Manchester United, e esse louco aí no estádio do City. É louco, irmão. Seja bem-vindo, Fred. Traga para o nosso público o que você apurou dessa renovação do Fernandinho. Tudo bem? Vamos lá, Luizinho. Um abraço para você, para todo mundo aí presente. O Ricardinho só esqueceu de citar que era 1º de janeiro, ou seja, estava todo mundo de ressaca no estádio, ninguém ia reparar que eu estava falando do Manchester United dentro do Etihad Stadium. Mas vamos às informações, então, do contrato do Fernandinho. O Fernandinho, que entrevista a Nathalie Gedra, da ESPN Brasil, revelou que tem uma cláusula no contrato atual dele que permite uma renovação automática ao bater uma certa meta. Era essa informação que ele tinha dado nessa entrevista. Depois eu fui correr atrás da informação, de outras informações mais detalhadas dentro desse contrato do Fernandinho. O contrato é o seguinte, essa cláusula ela é ativada com base em número de jogos. Se Fernandinho jogar nessa temporada 60% das partidas do Manchester City, essa cláusula é ativada e o contrato dele é renovado automaticamente. Nesse momento, dia 9 de janeiro, Fernandinho atuou em 23 das 33 partidas do Manchester City, está com quase 70% de aproveitamento, ou seja, se terminasse hoje a temporada, essa cláusula seria ativada. Só que, independentemente dessa cláusula, Luizinho, tanto o clube quanto o jogador querem a renovação. E é muito provável que esse acerto seja realizado até o começo de fevereiro. Eu recebi informação que o empresário do Fernandinho está chegando aqui em Manchester no fim desse mês ou no começo do mês que vem, para de fato finalizar as negociações. Não é segredo para ninguém o quanto Pep Guardiola muito provavelmente é um dos maiores fãs do futebol do Fernandinho. A cada declaração ele deixa muito claro a sua admiração pelo futebol do brasileiro, e desde a primeira temporada, tá, Luizinho? Eu lembro que uma das primeiras entrevistas coletivas que eu fui do Guardiola em 2016 aqui, ele falou, quem dera eu tivesse 11 Fernandinhos dentro de campo. E a última declaração mais recente agora, depois da brilhante partida do brasileiro como zagueiro contra o Manchester United no Old Trafford, o Guardiola disse que ele é o grande líder da equipe e que nunca vai esquecer o que Fernandinho tem feito, especialmente nessa temporada, justamente por conta dessa mudança de função tática dentro de campo. Tá aí, portanto, né, deve renovar com o City. O que ele jogou na terça-feira foi qualquer coisa fora de série. Aliás, o primeiro tempo era pro Manchester United nem voltar no segundo. O Manchester United não viu a cor da bola, irmão. O Fernandinho é impressionante. Ele é um jogador espetacular no clube e trágico na seleção brasileira. É um negócio impressionante. E assim, é uma pena porque ele foi trágico em 2 jogos terríveis, né? Ele foi, para mim, o pior em campo no 7-1 e o gol contra na eliminação da Bélgica. Mas o Daniel não é Taylor... ruim, assim. Claro que não é ruim. Claro que Talvez não seja tão brilhante como ele tem sido no Manchester City, que é uma outra discussão. Mas é um jogador importantíssimo. Pro Pepe Guardiola falar o que fala, ele é muito acima da média. Só que fica, Guardiola, fica com ele aí. Seleção não, fica com ele aí. E que bom, na Inglaterra, ele tem a relação com o Fred, com outros, com a mídia brasileira muito boa. Porque na seleção, na Copa América desse ano, a resistência dele em parar para conversar conosco é um negócio realmente impressionante. Ele tem uma couraça com a imprensa brasileira. Mas não é com a imprensa, com o brasileiro, com razão de 14 e 18 também. E aí, a matéria que o Daniel Taylor assinou lá no The Athletic colocou o Fernandinho como principal brasileiro do futebol inglês da Premier League. A gente está pegando aqui agora a Premier League como recorte. O Fred vai participar com a gente separou uma prateleira com alguns nomes que passaram. Da Premier League, né? Da Premier League. Foi difícil deixar alguns nomes fora. Poucos, tá? Vamos botar aqui, então, para poder apresentar os jogadores. Vamos lá. William
Firmino, Davi Luiz, Fernandinho, Robinho, Edu Gaspar, Alisson, Lucas Leiva, Ederson, Ramires, Felipe Coutinho, Oscar, Gabriel Jesus, Juninho Paulista, Gilberto Silva e Anderson. Opa. Tá? São esses os nomes. Começa com o Robinho. São 6 na última prateleira, 6 na antepenúltima, 3 na penúltima. Ainda teve Jô e Elano no City. Não, teve Jô, teve Elano, tem muita gente que ficou fora. O Mauro já foi na primeira certa. E assim, ele era para ir pro Chelsea, foi parar no Manchester City. Tem o Alex no último dia. O Alex fez uma carreira longa no Chelsea. O Robinho tem... Olha, eu sou muito fã do Robinho. Fábio Aurélio, que a gente deixou fora. Tem o Mirandinha do Newcastle, foi o primeiro. Mas era a Premier League, né? Foi 87. Isso. Cara, essa é das poucas prateleiras estafetas que a gente faz que você tem uma diferença enorme do último colocado para o restante. Cara. O Robinho do City, até porque não era para onde ele queria ir, naquele momento, no último dia da janela, não se compara a ninguém. E olha que ele é um jogador melhor que a grande maioria desses. E ele foi bem no Real, as pessoas acham que ele foi bem no Milan também. Então vamos lá. Robinho. Todo mundo vai comprar o Robinho? Opa. Acho que até o Fred lá compra. Ainda então, hoje eu compraria. Mas o Fred, eles compraram aqui, o Robinho já entrou na lista, tá? Você já tá ligado aqui com a dinâmica da prateleira? Não sei se você tem a lista completa. Aí me dê 2 nomes, por favor, que depois eles aqui ou compram ou não compram. Eu nunca participei da prateleira, mas entendo um pouco a dinâmica e a produção me passou muito competentemente os nomes antes. Eu cito 2 além do Robinho ou Robinho mais um, Luizinho? 2 além do Robinho. Robinho já entrou. Esquece o Robinho. Vamos outros 2. Robinho já entrou. Então, para essa prateleira de baixo, eu vou ficar com nomes... Cara, difícil aqui, hein? Porque tem diversos níveis de jogadores e jogadores que não jogaram tanto, mas conquistaram mais títulos. Eu fiz aqui uma pequena lista de quantas temporadas e títulos conquistados, mas eu acho que dá para colocar nessa primeira prateleira, ao lado do Robinho. Vai me doer falar isso, mas acho que Juninho Paulista e... Deixa eu olhar aqui, de repente... Alguns que começaram há pouco tempo, razoavelmente há pouco tempo. Vamos lá, Juninho e Gabriel Jesus. Juninho e Gabriel Jesus. Alguém vai comprar um dos 2? Eu compro o Juninho. O Gabriel, acho que não. Vai depender. Mas o Juninho tem um papel muito importante. Para um clube muito limitado, numa época que era ainda difícil, quando ele chegou em 95, outro de 95. Vendido por 7 milhões de dólares, uma fortuna na época. Cara, não era fácil, ele fez muita coisa com o Middlesbrough, até inclusive para ir para o Atlético de Madrid. Eu não botaria o Juninho, mas agora fica a questão colocada pelo grande Fred. Quem que eu coloco? Oscar. Então, mas olha só, eu vou sugerir um nome aqui, Chelsea, que é pelo tempo... Quantos vai ter que ser nessa prateleira? 6, tá? Não vai ter jeito, gente. Vocês estão de sacanagem. Não vai ter jeito. Podia inverter o Robinho em cima, mas é invertido. Sabe por quê? Pirâmide invertida. O que acontece? Eu vou sugerir o nome do Alisson. O Alisson tá na segunda temporada dele, né? Não, segunda temporada mas dele. Ele tá na segunda com o goleiro do mundo. Com o troféu de maior goleiro do mundo. Mas aqui é Alguém bate no Luiz Felipe Mas na própria Premier League ele pega demais. Tá, mas o Ederson já ganhou mais na Premier League do que o Alisson. Alguém bate no Luiz Felipe não pode ficar à frente do Ederson, essa por exemplo. indução aí tá terrível. Não, cara. O que aconteceu com o Luiz Felipe Freitas? Premier League. O maior vice da história. Teria sido campeão em 105 do 119. Cara, o time não perde há mais de um ano. Cara, alguém bate no Luiz Felipe Freitas. Não foi mal, mas, meu Deus. Mas o João Kleber apresentando o programa foi pior que isso. Tem gente que fica 5, 6 anos num clube europeu e joga pouco. Joga pouco, é verdade. Mas aqui não tem caso Tem que ver a bola. Não, tem que ver a bola. O Alisson tá 2 anos. Jogando muito. Desculpa, mas nós vamos ter que colocar o Juninho ali. Não, a gente tem que tirar o apresentador. O Juninho não tem como não colocar o Juninho. Não, eu compro lá do Fred. Juninho Paulista. Não tem jeito. Juninho Paulista entrou. Com dor no coração. Qual foi o segundo pau? Foi Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus. Eu não compro. Bicampeão inglês. Eu não compro justamente por isso. Porque ele joga muito na Inglaterra. No Brasil, na Copa, não tem nada. Oscar o terceiro. Não sei. Oscar o terceiro. Tá, um voto pro Oscar. Mauro, eu preciso de 2 nomes. O Fred quer falar lá também. Deixa ele falar, então. Então, já que tá todo mundo quietinho aqui, Fred, os caras me detonaram quando eu sugeri o Alisson, então eu vou jogar pra vocês aí que eu não falo mais nada. Não, faz sentido. Eu tô até quase comprando o seu argumento, tá, Luizinho? Já que a gente tá focando em Premier League. Mas eu queria sugerir um nome aqui, que talvez o pessoal me xingue aí na nossa live, porque ele tem 12 títulos pelo Manchester United, mas o Anderson teve quase 0 protagonismo por aqui, muito poucos jogos como titular, então
ele meio que deu sorte de estar numa fase excelente da equipe. Eu acho que, apesar desse número muito relevante, é o brasileiro com mais títulos na história do futebol inglês, o Anderson acho que dá para ficar nessa parte de baixo da prateleira. O Fred comprou. Aliás, um adendo ao Anderson. Depois que volta da Europa, joga no Inter. Foi a pior contratação da história do Inter, uma das piores. No custo-benefício também. Pode colocar o... Agora, rapidinho, eu sei que o tempo mia, como diz o Mauro Betti. Sim, o Fred tem que estar coberturas fora aqueles dois irmãos laterais? Não entraram também. Onde estão? Já estão por lá? O Rafael tá no Lyon. Um estava na segunda divisão lá. Mas olha só, gente, a gente está se estapeando para botar 3 na última prateleira. Vamos lá, vai. Oscar é o quarto. Não, se alguém comprar, alguém comprou Oscar? Quem que falta aí? Vale de novo. Falta o William. Aqui, ó, Edu Gaspar. William, Firmino. William, Firmino. Peraí, deixa eu só relembrar. Edu foi cacete. Titular de absoluto nos invejas. O time não perdeu. Tá louco, Ele não era protagonista. Parece Gilberto Silva. Parece o Neto falando do Edu. Não, Gilberto Silva era. Por favor, rapidinho. Claro que era. Silêncio, faz favor. Silêncio, por gentileza. William, Firmino, Davi Luiz, Fernandinho, Edu Gaspar, Alisson, Lucas Leiva, Ederson, Ramires, Coutinho, Oscar, Jesus e Gilberto Silva. Lucas Leiva. Jogou 10 anos no Liverpool. Alguém compra? Lucas Leiva. Lucas Leiva teve uma trajetória muito boa no Liverpool. Mas não ganhou também. Pelo nível, esse absurdo vai o Lucas Leiva. Ele ganhou uma Liga dos Campeões? O Lucas Leiva vai entrar porque houve 2 votos já. Peraí. O Edu também. Edu Gaspar, o Fred, o Lucas Leiva já entrou. Eu acho que você não concordou muito. Eu quero saber se o Edu Gaspar entra. Você compra o voto. Nomes citados aqui: Edu Gaspar e só esse. Só contra o Edu. Eu citei o Oscar, mas ninguém pegou. O Edu Gaspar, Oscar. É bom botar o Oscar também. Tá bom. Mas também O Oscar vai entrar com 2 votos. Você compra o Edu Gaspar, o Fred? Ou o Oscar? Difícil demais isso aí, o Luizinho. Só para eu me concentrar aqui. Na primeira prateleira, de cima para baixo, tá? 1, 2, 4, 6, é isso? Não, tá errado. Fred, 1, 3, 6 e 6. Vão entrar 6 na próxima. Vocês estão se estapeando, vão entrar 6. Bom, quero saber se você vai comprar. Só responde sim ou não. Compra ou não compra o Edu Gaspar na última? Não. Não compra. Então o Edu Gaspar não vai entrar porque não foi comprado pelo Mauro, não foi comprado pelo Ricardinho. Gente, tem que entrar o Alisson. Quem é que tem aí? Fala os nomes aí que Ramires. O William, o Firmino, Davi Luiz, Fernandinho, Edu Gaspar, Alisson, Ederson, Ramires, Coutinho, Jesus e Gilberto Silva. Coutinho, jogou bem, né? Jogou bem. Muito também. Jogou bem, mas não ganhou. Cara, eu sou obrigado aí a deixar o Mauro nervoso. Bora colocar o Edu Gaspar aí. O Edu Gaspar? Não vai ter outro. Não tem outro. Não, o Gilberto Silva tem que entrar antes do Edu Gaspar. Não, que isso. Gilberto foi muito mais importante. Não, mas por causa do time. O Edu Gaspar estava no maior time da história do Arsenal. Sim, o Gilberto jogou no Arsenal titular absoluto durante anos. Edu Gaspar, pode por aí. Tá bom. Protesto, mas perdi. Sobre protesto. Vamos lá. 6 nomes agora. Vai, eu quero 2 nomes do Mauro, 2 nomes do Ricardinho e 2 nomes do Pretzel. E depois 2 nomes do Fred. Eu vou colocar o Gilberto Silva. Alguém vai comprar o Gilberto Silva? Eu abro com o Davi Luiz. Davi Luiz e? Abro com o Davi Luiz. O Davi Luiz está lá há quantos anos, mas cara? Mas mesmo assim, a bola, abro com o Davi Luiz. Mas gosto do Davi. Gilberto Silva, ninguém vai? Não. São 6, hein? Nessa não. São 6, hein? Nessa não. Quem é que falta aí? Vai de novo. Não chegar. O Davi Luiz entrou. Tá, recebeu 2 votos, entra. Fred, sugira 2 nomes, por favor. Esquece o Davi Luiz que já foi. Já estamos na prateleira seguinte, né? Dois nomes para a prateleira seguinte. Vou colocar William e Coutinho. Coutinho já foi, não, né? Eu compro o Coutinho. Coutinho tá comprado. Eu compro até pela maneira como ele saiu do Liverpool. Coutinho tá comprado. Coutinho entrou. O William, alguém vai comprar nessa prateleira? Nessa não. Lá na frente vai ter que comprar o William, Gilberto, vão dar volta. São 6, cara. O Jesus tem que entrar nessa. Só vão sobrar 4. Não. Na terceira entra. Na minha lista não entra. Entra não sei se vai entrar no Fred ou na do Mauro. Na minha, não entra. Então, sugira 2, Ricardo. Eu já falei Gilberto, não compraram, né? Rapaz, é difícil, hein? Eu acho que o Alisson dá pra entrar nessa aí, agora. Alisson, 1 voto. Alguém compra o Alisson? Não. Até aqui. Se a Inglaterra compra o Alisson nessa prateleira? Comprado lá, hein? Foi. Tá comprado, o Alisson entra. Jesus, o Fred queria o Jesus na primeira. Então, teoricamente, ele pega na Fred sobrou agora. Agora sobraram poucos jogadores. Sim. Ainda bem, sobraram só 7. Quais são?
William, Firmino, Fernandinho, Gilberto Silva, Ederson, Jesus e Ramires. Eu vou dizer o seguinte, o jogador que não é o titular absoluto, não é o demérito dele, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Eu não compraria, mas... Só para confirmar, Fred, além do Gabriel Jesus, eu quero um outro nome, por favor. Bom, ninguém comprou a minha sugestão do William, né? O William tá fora dessa lista. Eu coloco o Ederson. O Fred sugere Ederson. Mas ele não é bicampeão inglês? Mas ele não foi titular no primeiro título. Não, foi. Nos dois títulos. Absolutíssimo. Vocês não vão comprar o Gilberto mesmo? Você não vai comprar o Gilberto? Não. O Gilberto foi monstro. Tá louco? Ederson, tá comprado? Não. Não, eu ponho o Ramires. Gente, a gente vai começar o tomar lá da cá aqui, hein? Tá? O Fred deu 2 sugestões que vocês não compraram. William e Ederson. Eu vou comprar do Xandão aí, vá. Quem? Ou o Ramires. Ramires. Então o Ramires vai entrar. Tomou 2 votos e entra, pra simplificar. Não, agora eu ponho o Ederson também. Vamos comprar o Ederson? Perto da parceria, eu ponho o Ederson. Alguém mais vai comprar o Ederson? Por causa dos outros, da parceria. Pra mim, o Ederson não pode ficar atrás do Gilberto, mas tudo bem, vocês que sabem. O Gilberto foi... O Ederson pega demais, Xandão. O príncipe William, viu? Tem a foto do Gilberto Silva na... Cala a boca, Xandão. No quarto, Cala a boca, ele não tá sabendo Gilberto Silva no quarto, velho. O Príncipe Charles, talvez. Vai, você vai ter que... Falta você. Não, eu vou falar. O Príncipe Charles, que preferiu a Camila Parker Bowles, a Lady Di, pode ter qualquer coisa. Então vai, você escolhe aí. Ficou na tua mão, mano. Vai. Você escolhe. Um que nós falamos aí. O Ederson entrou. Vou botar o Ederson. Não, falta um. Vai. Cara, eu tava, entre aspas, brilhando, mas aí sem aspas pela ausência. Vocês veem que eu não falei nada, porque eu não queria me comprometer com nada. Então, olha só, eu vou simplificar. O Ederson recebeu 2 votos, ele vai entrar. Ele então, por isso que eu não ia votar. Ele entrou. Tu precisa ser mais líder nas escolhas. Não, porque assim, com 2 não temos uma maioria, que é complicado. Com 2 votos. Quem sobrou agora? São 4 para votar. Vamos lá, quarto lugar, William. Pera aí, quarto lugar, o voto aqui William. Agora é tudo na ordem, Quem que sobrou? Sobraram William, Firmino, Gilberto Silva e Fernandinho. O quarto, só quero o quarto. William. Fred Caldeiro, seu quarto lugar entre esses 4. William, Firmino, Gilberto Silva e Fernandinho. Quarto lugar para você. Acompanha o relator, William. 2 votos para o William. Agora o Gilberto, mas vai dar o William. Não, você vota no Gilberto, não tem problema. Já está definido o quarto lugar, não vota. Não, vota, tá bom. Você vai deixar ele no muro? Não, ele não quis votar, ele não quer votar no Gilberto, então, ele votou no William. Então agora abre pro Entra o William. Um voto para terceiro lugar, o Ricardinho é Gilberto Silva. O seu terceiro lugar, Fred? Fernandinho. Fred Caldeiro, seu terceiro lugar. Firmino. E aí, agora que eu quero ver, mano, Beto, qualquer um, você vai definir o terceiro lugar. Eu gosto mais como jogador do Gilberto Silva do que o Fernandinho, mas entendo a importância do Fernandinho maior, até pelo time melhor com mais dinheiro e tal. Gilberto Silva. O Gilberto Silva, ele até no Museu do Arsenal, acho que se eu não estou enganado, ele fez o primeiro gol do Emirates Stadium. O Príncipe William tem a foto do Gilberto Silva no quarto. Primeiro gol do Emirates Stadium, tem lá a camisa do Gilberto Silva no Museu do Arsenal. Bom, não sei qual é o time, não, falando sério, é interessante, a família real, praticamente cada um torce para um time diferente. Isso. Eles não torcem, não tem um time da família rica é tudo assim, Mauro. Inclusive times que não são de Londres. Não é assim, família rica, Ricardinho? Eu não sei, porque eu não faço parte dessa. Eu também não, eu sou muito amigo dos meus irmãos. Aliás, o Harry que assiste de placa, quer independência financeira. Do Palácio de Boa, Mas sozinho ou acompanhado? Eu vou começar Ele quer o mesmo orçamento também. Eu vou começar com o Fred, porque pelo voto dele para terceiro lugar, ficou muito claro que entre as 2 opções, Fernandinho e Firmino, ele tem uma escolha. Vamos lá, Fred, topo. Então, eu vou dar meu voto e fazer uma argumentação para tentar testar o meu poder de convencimento da bancada, tá? Para mim, hoje, o maior jogador da história da Premier League brasileiro é o Fernandinho. Ele está na 7ª temporada no Manchester City. De 296 jogos que ele participou até agora, ele tem 269 titularidades. É uma porcentagem incrível num prazo muito grande, né? Não é só uma fase importante. O Fernandinho ele acompanha a ascensão do Manchester City e a transformação do Manchester City enquanto clube com 2 técnicos diferentes. Primeiro o Manuel Pellegrini e depois Pep Guardiola. Ele conquista 9 títulos, destaque para 3 Premier, uma com o Pellegrini, 2 com o Guardiola,
e agora ele vive essa transformação tática dentro de campo que pode deixá-lo ainda maior, né? Ele ainda tem um caminho para percorrer, especialmente com essa renovação de contrato que está na próxima esquina aí para o jogador brasileiro. Então, acho que, com todo o respeito pela história que outros brasileiros tiveram aqui, e muito, muito mais vão ter, porque a gente tem hoje a Premier League mais aberta do que nunca para jogadores brasileiros e para jovens brasileiros, João Pedro, Gabriel Martinelli, enfim, uma porção ainda vai chegar pela frente. Até hoje, na minha opinião, Fernandinho é o maior brasileiro da história do campeonato inglês. Um voto para Fernandinho no topo. Mauro Betti. O maior brasileiro da história da Premier League é Fred Caldeira. Ah, garoto bom, aí sim, hein? Eu tô contigo. Mesmo, até porque o voto que ele acaba de dar é brilhante. Daqueles votos que, aliás, a gente gostaria que o Supremo desse, inclusive do timing preciso, não 6h30 e tal. E até com os votos que a gente não consegue compreender ou concordar, mas mesmo assim é tão bem argumentado que eu quase voto nele. Mas eu ainda fico pelo talento do Firmino e aquela coisa... Que é o brasileiro com mais gols na história da Premier League, exatamente, né? E pela campanha ainda de Champions, eu ainda acho que vai ganhar esse inglês merecidamente. E, repito, o melhor vice da história, não só na Inglaterra dos outros tempos. Eu ia usar um termo que não dá para usar, que é exatamente o desempenho da seleção brasileira. Os dois muito abaixo. Os dois têm o mesmo problema, né? Impressionante na seleção. Mas eu fico com o Firmino, apesar do voto brilhante do nosso relator Fred Caldeira. Ele sim o melhor brasileiro da história da Premier League. Pode... eu fui derrotado. Para mim, não tem derrotado, não. Não, eu fui. 1-1. Não, mas eu fui derrotado. Sim. Para você era o Gilberto Silva. Ele não pode. Eu votaria no Gilberto Silva. Gilberto é um monstro, você já votou, inclusive, senão eu vou chamar a Dona Maria. Eu sei, eu votaria no Gilberto Silva. Mas você já votou aí. Não, aí que tá. O Fernandinho, para mim, seria o terceiro, certo? Só que o voto do Fred me convenceu em relação ao Firmino. E até por uma questão... Não, a questão de gosto. Ô, Ricardinho, cadê? O que você tá esperando aqui, Ricardinho? O Ricardo é um... O voto foi brilhante. Não, mas ele tinha votado antes. Não, meu garoto, eu votei no Fernandinho como terceiro, ok? Sim. Eu não gosto do Firmino. Aí que tá, entre Fernandinho e Firmino. Não, entre Fernandinho e Firmino, certo? Eu tenho que escolher um, infelizmente. Sim. O meu, Gilberto Silva. Eu perdi. Tá bom. Sim. Então, entre Fernandinho e Firmino, por eu não gostar do Firmino e achar que o Fernandinho não é tudo isso, o voto do Fred pela estatística, a estatística me matou. Fernandinho no topo. Então, Ricardinho, você pode ou sacramentar ou jogar a bola pra mim. Sacaneia o Luiz Felipe Freitas. Não, você tem que ser honesto consigo mesmo. Eu não gosto do Fernandinho na seleção. Pois é. Não gosto. Eu vejo o Fernandinho com a camisa da seleção brasileira, eu sei que não vai... Não precisa mais ser chamado. Eu sei que vai dar uma cagadinha. Eu sei que vai dar. Eu sei que vai dar, não tem jeito. Que nem o de placa, não tem jeito. O Firmino é a mesma coisa, só que o Firmino é mais jovem. Tá, Firmino, mas é hoje, né? O Firmino ainda pode dar a volta por cima com a camisa da seleção. Tá. Mas a história que o Fernandinho tem lá, meu irmão... Agora o homem é até zagueiro. Pois é. Pepe Guardiola é fã dele. Eu vou... Apesar que o Clopão também fala bem, né? O Gilberto Silva é Sir ou não é? Acho que não é. Sir. Fernandinho no topo, fechamos assim a prateleira. Fernandinho em primeiro lugar, Firmino em segundo, Gilberto Silva em terceiro e William na quarta posição, os maiores brasileiros da Premier League. Só de curioso agora. Entre esses dois, no Fernandinho. Entre os dois, no Fernandinho. Mauro foi sozinho nessa aí. Assim a gente fecha, portanto, a nossa prateleira. Deixa eu só dar um abraço no Fred. Te esperamos aqui numa próxima oportunidade. Fred, um abraço. Valeu. Olha, esse tema não morre aqui não, tá? Vai ter reportagem pro Liga Espetacular, vai ter entrevista com o Fernandinho, enfim, a gente vai trazer mais conteúdo sobre esse tema bacana aqui pro Esporte Interativo, Luiz. Obrigado ao Fred Caldeira, né? E tem, assim, muitos falam do simbolismo do Fernandinho no Manchester City. O Fred até falou sobre isso outro dia, né? Depois das passagens da passagem do Jô e do Robinho, principalmente, deixa o Elano fora. Você tem esse cara que acaba estabelecendo o profissionalismo. Sem dúvida. Sinceramente, eu achava que o Fernandinho tinha menos temporadas. Olha, e ele tá lá desde o começo da transformação do City.